Oi, essa aula hoje é para você que é do 8º ano. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar a vinda de Dom João para o Brasil, ou seja, a família real no Brasil, a chegada da família real no Brasil. Bom, essa história começou mais ou menos assim. Enquanto na França, Napoleão Bonaparte toma o poder, conquista o poder de uma forma brutal, né? Anos depois que ele conquista esse poder, ele decreta um bloqueio continental onde nenhum país da Europa, nenhum país europeu pudesse comercializar com a Inglaterra. Mas Dom João desobedece. Dom João continua comercializando com a Inglaterra. O que Napoleão faz? Manda que suas tropas invadam Portugal. Quer dizer, então as tropas de Napoleão invadiram Portugal e daí Dom João, com toda a sua corte, fogem para o Brasil. Protegido pela marinha inglesa, vem com ele cerca de 10.000 a 15.000 pessoas. Quer dizer, ele trazia a corte inteira para o Brasil. Vinha de muda, vinha embora para Portugal, para o Brasil. Né? Nesse meio tempo, Dom João, príncipe regente, porque Portugal era uma monarquia, quem era a rainha de Portugal era Dona Maria I, ela não tinha condições físicas, psicológicas para governar. Por isso ele estava governando, mas de fato quem era a rainha era ele. Ele não podia tomar o poder da sua mãe, ele não podia de qualquer forma governar sem autorização também da corte, certo? Então, mas ele era um príncipe ainda muito jovem. Diante da invasão francesa, Dom João se mudou para o Brasil, como eu já falei, com cerca de 15.000 pessoas mais ou menos, né? Vieram para o Rio de Janeiro. Primeiro chegaram em Salvador, depois de 40 dias viajando, tal, mais de 40 dias, chegaram em Salvador, depois mudaram-se para o Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro foi preparada exclusivamente para receber essa multidão, porque com a corte era uma grande multidão. Bom, a cidade foi transformada, as ruas foram alargadas para melhorar o fluxo de pessoas, né, da corte. As casas foram melhoradas com janelas de vidro, enfim. E Dom João chega ao Brasil e se instala uma corte aqui no Brasil, né? O que Dom João queria? Ele queria que o Brasil fosse uma monarquia também, mas mesmo assim havia ficado muita gente ainda em Portugal, né, que fazia parte dessa família real. Então ele tentou fazer um chamado luso-brasileiro, né? Uma corte luso-brasileira. O que é luso? Quando se fala luso, se refere a Portugal, de Lisboa, essa coisa toda. Luso-brasileira. Mas Portugal não aceitou. Queria que Dom João voltasse para lá. Queria que Dom João voltasse, depois que as tropas foram cedendo, queria que voltasse. Mas Dom João já não queria mais voltar porque ele estava muito interessado nessas terras. Essas terras eram muito férteis e já tinha grandes comerciantes, fazendeiros, donos de engenho em São Paulo, Minas Gerais, e ele cuidou logo de fazer negócio com esses grandes empresários, digamos assim, da época. E começou a fazer essas trocas de terras,
a coroa muito rica, comprando terra, fazendo negócio. Havia casamento entre os ricos, os fazendeiros, os coronéis de São Paulo e Minas Gerais, com pessoas da corte. Então ele já estava muito interessado em ficar no Brasil. Como eu já falei no início, Dona Maria I, rainha de Portugal, depois de algum tempo, ela teve que assumir o governo. Ela teve que assumir o governo. Não sei se não sei muito bem se por causa de alguma doença nele. E logo de imediato ela foi proibida de assistir, de continuar no governo, porque ela apresentava problemas psicológicos de alto grau. Ela foi chamada de a Rainha Louca. Né? Então, Dom João volta ao poder como príncipe. Anos depois, ela morre, Dona Maria I morre, daí ele assume de fato o reinado. O Brasil passa a ter um rei. Né? Passa a ter um rei que é Dom João. Então, nessa vinda de Dom João para o Brasil foi começando a se transformar. Ele cuidou logo da abertura dos portos, que era um meio de transporte que havia na época, né? Era via marítima. Então, ele abriu, chamada abertura dos portos, onde todos os países pudessem comercializar com o Brasil, Inglaterra, alguns países da Europa, menos França. Esse foi chamado Tratado de Comércio e Navegação. Isso foi em 1810, extremamente favorável aos interesses ingleses. O principal artigo desse tratado dizia que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar um imposto de 15%. As portuguesas, se viessem de lá para entrar no Brasil, teria que pagar um imposto de 16%. E as de outras nações teriam que pagar 24% de imposto. Né? Era um negócio meio desproporcional. Pagando imposto, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baixos que o de outras nações. Bom, a administração de Dom João. Deixa eu ler um pouquinho desse texto para vocês, tá bom? Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias. Como eu já falei, sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, e as casas ganharam janelas de vidro. Isso eu acabei de dizer para vocês, né? Então vamos lá. Os mais ricos faziam jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca, que era uma coisa muito chique. Eles não tinham esse hábito de comer com garfo e faca. Esse hábito para o Brasil já veio dos europeus. O brasileiro comia com a mão ou com colher, né? E aí eles passaram a comer de garfo, já foi uma mudança trazida pela corte para o Brasil. Além disso, o governo de Dom João foi responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar. Vamos citar algumas das grandes realizações que veio com Dom Pedro, com a corte portuguesa. A imprensa régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Isso foi no período de Dom João. O Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro, também veio com a corte portuguesa. Vão ficando ligados aí, certo? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que ainda hoje existe lá. A Academia Militar da Marinha. A Real Biblioteca,
quer dizer, a Biblioteca Nacional, que né, continua lá no Rio de Janeiro, o Real Teatro de São João, a Escola Real das Ciências, Artes e Oficiais, atual é a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, inclusive o Museu Nacional. Então, com a vinda de Dom Pedro, o Brasil pega ritmo já de metrópole, né? O Rio de Janeiro começa a desenvolver e as pessoas começam a se transformar, inclusive nos seus atos, né? De educação. Eles começam a comer com garfo e faca, que brasileiro não tinha esse hábito, era uma coisa só, né? Então, vamos ver mais um pouco o que diz aqui. Ainda durante o governo de Dom João, assistiu-se à chegada da missão artística francesa, um grupo de professores, arquitetos, músicos, escultores e pintores, entre os quais estavam os pintores Nicolas Antony, Taunay e Jean-Baptiste Debrecht. São grandes artistas franceses, grandes artistas que chegaram nessa época de Dom João aqui no Brasil. Então, era basicamente isso. Qual foi se foi bom para o Brasil ou se não foi bom para o Brasil essa vinda da corte portuguesa? Claro que foi bom. O Brasil começou a se desenvolver, porque o Brasil era apenas uma colônia, né? Então ele começou a pegar status de metrópole, de capital, e começou a se desenvolver. E aí o Brasil foi se transformando passo a passo. Pois é, por isso, hoje era só essa aula, só esse assunto, para falar um pouco dessa vinda de Dom João para o Brasil, quais as melhorias, que tipo de governo ele trouxe para o Brasil, que bens ele conseguiu formar no Brasil, inclusive com a abertura dos portos, liberando o comércio novamente, e o Brasil passou a fluir como um país interligado ao mundo. Por hoje é só. Você vai responder a atividade que está lá no seu livro. Lembre bem que eu falei por que Dona Maria I foi impedida de administrar o país. Então, você vai ver a vinda de Dom João para o Brasil. Responda a atividade lá do aplicativo e boa sorte. Tchau!